Caríssimos irmãos e irmãs também que nos acompanham pelas redes sociais. Então hoje, nesse dia que nós celebramos a transfiguração, vamos entender um pouco o que ela quis dizer e o que quer dizer para nós também, né? Antes da transfiguração, Jesus tinha acabado de dizer para os apóstolos que ele ia ser morto. E Pedro disse: jamais, Senhor, jamais, né? E Jesus acaba que tem que dar um puxão de orelha em Pedro. Ora, é natural do ser humano correr da cruz, do sofrimento. A morte para nós é como se fosse uma derrota, né? É muito comum a gente ouvir: nossa, mas agora que ele criou a família dele, estava se estabilizando financeiramente, ele morreu. Nem curtiu. Vocês já ouviram isso já? Nem chegou a curtir, já morreu. Então é normal para o ser humano, humanamente falando, que o sofrimento e a morte seja como se fosse uma derrota. Bem, Jesus sabia que nas profecias do Messias, a maioria delas falava que ele ia ser um vencedor. Que vocês lembram que na época eles foram invadidos pelos assírios babilônicos, né? Arrancados da sua terra, mandaram um monte de pagãos para o meio das coisas sagradas. Então eles sonhavam com o Messias, mas não com o Messias que manda bater de um lado e entregar a outra face, né? Quem já fez isso aí? Levanta a mão. Alguém bateu de um lado e se ofereceu a outra? Meu Deus. Estatisticamente estamos ruins, então. Nunca. As mulheres que levou um tapa do marido, ofereceu outro ou deu outro? Hã? Ou o marido que recebeu o tapa da mulher, ofereceu a outra face? Não? Mano. Não tem que levar ao pé da letra também não, né? Não é tudo ao pé da letra da Bíblia. O que Jesus está querendo dizer é que nós temos que perdoar, rezar pela pessoa que nos persegue e tudo mais. Bem, Jesus, sabendo que os apóstolos tinham em mente esse Messias poderoso, guerreiro, que fosse tirar os pagãos dali e devolver a hegemonia à terra de Israel, aos judeus, da terra aos judeus, o que Jesus fez? Escolheu 3 apóstolos, subiu até o monte, e ali, o que houve? Transfigurou-se. O que seria transfigurar-se? Mostrar que ele é Deus, mostrar a sua glória. E junto tinha Moisés e Elias, que simboliza quem? A lei de Moisés e os profetas. Para mostrar que os dois sempre apontavam para Jesus. O Antigo Testamento aponta para tudo do Antigo fala do Messias, de alguma forma. Bem, ali o Pai se revela, a Trindade chama teofania, porque você tem Cristo todo, né? Todo brilhoso. Você tem também a luz, a nuvem, e tem a voz, não é isso? Isso é a teofania da Trindade. São Tomás de Aquino dizia que nós não somos capazes de descobrir que Deus são 3 pessoas pela razão. É preciso que Deus se revele. E ali ele revela que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Ora, Pedro gostou tanto, Pedro que tinha acabado de falar aterrorizado com a morte de Jesus, na hora que ele se transfigurou, Pedro: Senhor, vamos fazer umas tendas aqui, 3 tendas, assim poderemos ficar mais tempo aqui. Imediatamente desaparece Moisés e Elias e fica só Jesus sem a glória. Para dizer, para chegar lá, ainda é necessário passar pela cruz. Ali, por isso que Pedro escreveu na carta dele esse testemunho. Quando o povo estava totalmente desiludido, vendo o Messias na cruz, daquele jeito, cuspido, Pedro, Tiago e João, olha o que Pedro diz: caríssimos, não foi seguindo fábulas. Nós não estamos seguindo uma fábula que Jesus é Deus, habilmente, né?
habilmente inventadas, porque houve uma conversa na época que os apóstolos tinham escondido o corpo de Jesus, lembra? Avisa lá que eles roubaram o corpo. Ora, será que se tivessem roubado, será que se a ressurreição fosse uma mentira, nos primeiros séculos da igreja, que os cristãos foram perseguidos, por exemplo, por Nero, em que eles eram amarrados nos postes e colocado fogo para servir para iluminar a cidade, vocês acham que se fosse mentira, eles fariam isso? Por isso que Tertuliano, que é um padre da igreja, dizia: sangue de cristãos gera semente de novos, sangue de mártires, semente de novos cristãos, não é isso? Quanto mais mata, mais o testemunho arrasta. É sempre assim. Inclusive eu vou preparar um testemunho belíssimo. Eu vou só ter oportunidade de alguma leitura que fala sobre a vida contra o aborto, de uma serva de Deus italiana, Chiara Petrillo, que foi quem deu a vida para o seu filho. Ela tinha um câncer de língua, mas uma mulher belíssima, bela, um câncer de língua, e ela não quis tratar para que o filho nascesse. Aí quando o filho nasceu, o câncer estava avançado, ela ficou cega de um olho e faleceu. E deixou uma carta para o filho, né? E aí você vai ver um testemunho incrível. A carta que ela deixou é assim, de fazer chorar. Acho que eu vou até emocionar quando eu ler a carta aqui. Vou ver se eu vou preparar uns vídeos. Eu vou trocar minha homilia por esse testemunho, porque a fala ajuda, mas o testemunho arrasta, né? Nós precisamos de santos, né? Como Chiara Petrillo, Guido Schäfer, que foi quem morreu lá surfando, Carlo Acutis, que ofereceu o câncer pela igreja, com 15 anos de idade. Nós precisamos desses testemunhos. São eles que mostram que por trás da cruz existe o céu. E eu acabei de ouvir a entrevista do marido dela agora recente, dessa Chiara Petrillo, um santo para falar também. A família desse povo santo, eles falam com uma teologia, parece que é uma sabedoria infusa. E ele dizia o seguinte: Chiara não fez nada, ela só disse sim. Vamos trocar o si pelo sim. Sim. Se você diz sim para o Espírito Santo, ele faz tudo. Aí ele disse assim: e olha só, ela é conhecida no mundo inteiro hoje, mesmo sem ter feito nada, a não ser ter dito sim. É o Espírito Santo que nos faz ver por trás dessa dor, desse horror, a alegria da cruz. E às vezes a cruz pesa. Por que eu perguntei da Dona Marieta? Porque o seu Paulo outro dia falou que uma das dores maiores dela era quando ela não podia vir à missa. É verdade, Dona Maria? Ou ele mentiu? É verdade? Então a cruz às vezes, ela é tão pesada que até aquilo que você vai fazer para Deus, você não consegue mais. Parece que tudo se escurece, a nuvem se torna, apaga tudo que é luz. A Ana Marieta cresceu com um padre Paulino lá em Firminópolis, que é o padre do João Neto, né? Que ele dizia: quando eu não puder celebrar a missa, que Deus me leve. E as últimas missas, parece que ele era carregado, não era? De manhã, não faltava uma missa às 7 horas da manhã. Enquanto esses padres novos têm preguiça, não estou falando de ninguém, outros padres, então todo mundo fala que o padre está falando de outro, né? Acha que é grande coisa, ele, sem forças nenhuma, carregado para subir a escada, celebrava todos os dias. E realmente, quando ele não pôde mais, poucos dias depois ele faleceu, né? Não sei nem quantos dias depois da última missa que ele faleceu, mas foi um pedido. É um pedido que ele teve. O dia que eu não conseguir mais celebrar a missa, que Deus me leve, né? Isso mostra que tem pessoas que levam a sério o sacrifício do altar. É claro, é difícil de entender como é que um comedor de piqui miserável igual eu, com a mão miserável, transforma um pão em Deus. Como é que o Espírito Santo se sujeita, se humilha a isso? É difícil de entender como que Deus se humilha. Mas entenda, na humilhação na cruz tem a ressurreição, tem a transfiguração. É isso que Jesus quis mostrar.
Continuando aqui, não parei aqui, né? Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus. Não foi de fábulas, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Nós fomos testemunhas. Esse Jesus que vocês crucificaram e ressuscitou, eu o vi glorioso. Não é um homem qualquer, é Deus que vocês mataram, né? Efetivamente ele recebeu honra e glória da parte de Deus. Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: este é o meu filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. Olha, Pedro testemunhando a transfiguração depois de ressuscitado já, quando eles pregavam o evangelho, e todo mundo dizia: mas você está pregando aquele fracassado que morreu na cruz? Aqui entra uma outra coisa, gente, é outra pedagogia divina. Quem viu Jesus sendo morto na época? Quem? Todo mundo que estava lá, ou não? Quem viu ele ressuscitado? Só os próximos. Guarda isso. A cruz, para quem não conhece Jesus, é um horror até a morte. Ninguém vai descobrir que por trás dela tem a alegria da ressurreição. Só os amigos de Jesus. Repito, só os amigos verão por trás da cruz a ressurreição. Mais ninguém. Tentem ser amigos de Jesus. Só assim nós vamos reconhecer o valor de cada sacrifício dessa vida, que na verdade reflete o amor. Ou nós vamos ser eternamente tapados, sem saber, correndo da cruz, né? Escravos do corpo. Quem corre da cruz é escravo do corpo. Pega uma pessoa milionária no hotel 5 estrelas. Como é que ela vai ter controle de tudo? Ela reclama porque a comida não chegou na hora que ela estava. Começa a brigar com todo mundo lá da recepção, que vai denunciar o hotel. Depois briga pro coitado que bateu na porta atrasado. Xinga ele tudo. Depois a carne não estava no ponto que ela come. Eu não quero essa aqui. Troca para mim. Depois o lençol não é de quantos mil fios que é bom? 1000 fios? Quanto? 1000. Não tem o tanto de fios que ela dorme na casa dela. Depois ela briga, né? Porque no restaurante tem um trânsito para chegar até lá. Depois que o garçom chegou atrasado, também demorou a servir, é outra briga. É uma escravidão total. Total. Quem renuncia a si mesmo, com a graça de Deus, né? Com o Espírito, e abraça as pequenas cruzes de cada dia, né? Quando você chega, as festas de casamento hoje, elas já são um pouco, tirando as exceções, que antigamente era questão de lata de doce, juntava todo mundo para fazer os arroz com sei lá o quê, né? Já ia fritando um trem, já ia comendo. Agora hoje nos casamentos a gente tem que chegar e já pegar os trenzinhos, aí espera mais meia hora, né? Para depois, lá para meia-noite, vem um jantar. Tem uns que já pega tudo assim para garantir. Mas ali é a hora, não, deixa eu oferecer essa minha fominha para Deus, pela minha família, né? Aproveita que você tem aquela oportunidade, ou quando alguém te dá uma cutucada, uma humilhaçãozinha, oferece: Senhor, quem sou eu diante de ti? Ontem a gente viu Herodes matando João Batista, porque ele prometeu para Herodíades, ou para a filha de Herodíades, que ela podia pedir o que ela quisesse. Pelo amor de Deus, onde que está Herodes agora, Jesus amado? Os vermes comendo, virou pó. Eu até fiz, lá em Goiânia ontem, eu fiz uma proposta, ninguém aceitou. Eu estou disposto a pôr uma câmera dentro do meu caixão, para ver minha decomposição. Vocês querem, não? Hã? Não quer? Vai ser uma terapia espiritual tremenda. Eu acho que está liberado. Pode pôr uma câmera, hoje tem tanta tecnologia, põe um fiozinho assim para sair lá, né? E vocês podem baixar no aplicativo. Tempo, como é que fala? Atual da decomposição do Padre Pablo, né? Pode ser? Que ali, de repente,
uma vez que você vê aquilo ali, você vai ver, gente, mas quanta preocupação besta que eu tenho. Quanta estupidez de eu ter mágoa de alguém porque me feriu por causa daquilo. Olha aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Muito bom. Vai fazer a gente repensar a nossa vida demais. Por pequenos egos feridos, né? Porque me chamou disso, me chamou daquilo, não olhou para mim, não me cumprimentou na festa de aniversário, do casamento, sei lá o que. Gente, não é que vocês, não, tudo bem, usa o aplicativo do outro que baixou e olha um pouquinho. Olha, para vocês virem quanto nós somos estúpidos nesse mundo, quanto ego besta, se nós não somos nada. Esse coitado desse Herodes, porque fez uma promessa para uma menina, matou o maior profeta da história, quem apontou Cristo, por causa do ego ferido, ou não? Quantas também eu sei, mulheres, às vezes humilhadas pelo marido, nós também seremos perseguidos por Jesus. Ô, Beatona, vai lá, nas barras da saia do padre, leva a sua cama, boianta. Não ouve isso não? Agora vive lá, vai uma vez na semana, duas, você está falando tudo, né? Mas isso faz parte. Guarda outra coisa, o demônio vai usar o nosso ego para nos fazermos perder. Guarda. O demônio vai usar do nosso ego para que muitos se percam. Muitos vão se perder por ego ferido, que é uma coisa estúpida. Nós não somos nada. Como digo sempre, fedorentos, miseráveis. Sem a graça nós não somos nada. Não dê importância. Se você errou, corrija-se. Nós não somos nada. Se você viu que está errado, vai lá e muda de opinião. Não fica com o ego ferido. E eu tenho certeza que se nós conseguirmos, com a graça de Deus, sermos um pouquinho mais humildes com o Espírito, Ele vai nos conduzir à santidade. Ele vai nos conduzir a abraçar a cruz de cada dia. Ele vai dar sentido à cruz de cada dia. Tem sentido não poder vir à missa? Não conseguir? Tem. Até isso você pode oferecer para Deus. Senhor, é uma dor enorme para mim faltar à missa dominical. O Senhor sabe disso. Eu vou ficar aqui, mas eu ofereço essa dor pela minha família. Até isso é possível. Ou um dia que eu não consiga celebrar a missa, e para mim é uma dor. Eu tenho um compromisso que sempre que eu lembro, eu tenho que celebrar a missa. Aí tem dia que algum padre celebra de manhã, já aconteceu, eu dormi, acordar meia-noite, não celebrei a missa. Eu vou lá, levanto, celebro a missa do dia anterior, né? Meia-noite. Por isso que eu tenho que ter capela em casa, né? Tem desculpa, né? Tem essa vantagem. Mas pode ser que um dia eu não consiga celebrar a missa. Eu não tenha força para isso. Eu vou oferecer, Senhor, o Senhor sabe que me dói não celebrar a missa todos os dias, mas eu ofereço essa minha incapacidade por todos os sacerdotes do mundo inteiro. Essa dor de não celebrar. Tudo tem sentido quando nós temos o Espírito. Todo sofrimento leva à ressurreição. Toda dor leva à transfiguração. Repito aquilo que eu falei no início da missa. Não recuem mais. Nunca mais. Vão até o fim. Não interessa o padre que vai vir aqui daqui a um tempo me substituir. Não interessa. Abraça Cristo. Não recuem até a morte, com a Santa Missa, com os sacramentos, com a oração. E eu garanto que vocês vão ser transfigurados com Jesus. E nós vamos fazer nossas tendas lá para sempre no céu. Garanto, pela igreja, que o seu sofrimento não é para sempre, mas a alegria é. Confia em Jesus, confia na igreja. Venha, abraça os sacramentos, deixa Jesus te amar. Deixe Ele te conduzir. E você e sua família serão no céu. Vocês acreditam? Nossa, mas que isso?
Não, eu vou mandar pôr a câmera. Quem quiser baixar, baixa.